Está no ar, Jornal Brasil Cristão News, com Cleiton Basso. Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. Mais uma vez, edição imperdível. Chega dando like aí, clica no gostei positivo aí embaixo. Primeira vez no canal, seja bem-vindo e inscreva-se. Comente, diga de onde é. Obrigado aos milhares de comentários na edição anterior. Você que comentou, gratidão. E compartilhe mandando o endereço do jornal aqui no YouTube para seus grupos no WhatsApp e no Face. Vamos às notícias desta edição. Uma nova pesquisa do Instituto Atlas Intel mostra que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, embora tenha iniciado sua pré-candidatura há poucas semanas, vem reduzindo a distância para o presidente Lula em um cenário de segundo turno nas eleições de 2026. De acordo com o novo levantamento, Lula aparece com 49,2%, estacionado por ali das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro atingiu agora 44,9%. Em dezembro do ano passado, agora há pouco, em dezembro de 2025, a diferença entre Lula e Flávio era de 12 pontos percentuais. Agora é de apenas 4,3 pontos. O estudo também apontou que o índice de eleitores que não responderam ficou praticamente estável, em torno de 5,9%. A pesquisa indica que o pré-candidato do PL tem ganhado terreno nas intenções de voto, encurtando a vantagem do atual presidente, que está à campanha há quanto tempo, em relação aos meses anteriores, demonstrando que o petista está estagnado e a situação preocupando o governo. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro convocaram manifestações para este domingo, dia 25, em São Paulo e Brasília. Os atos têm como principal objetivo pedir a concessão de prisão domiciliar ao ex-presidente e protestar contra as condenações extremistas relacionadas aos atos do 8 de janeiro. Na capital paulista, a concentração está marcada para as 3 da tarde na Avenida Paulista. Também em Brasília, onde os organizadores devem receber os participantes da caminhada liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira. As manifestações ocorrem em meio a esta caminhada pela Justiça e Liberdade, liderada por Nicolas, que percorre o trajeto de Minas Gerais. Começou em Paracatu, prometendo ir até a capital federal ao longo dos próximos dias. Você acha que o Nicolas aguenta, né? A mobilização teve início agora na segunda, dia 19, reunindo apoiadores também do ex-presidente ao longo do percurso, participando da caminhada, alguns por trecho, outros para dar um abraço, incentivar, outros também para tentar ir até o final e também os atos previstos pelas lideranças conservadoras, deputados federais, senadores e vereadores de diferentes estados, prometendo uma ampla participação dessas lideranças. Nesta quarta, por exemplo, o padre Kelman manifestou sua emoção ao ver a juventude brasileira se mobilizando. O Brasil realmente tem jovens e cidadãos brasileiros que estão comprometidos com o país. E nós todos estamos vendo as manifestações da juventude que se reorganiza, que saem dos seus ambientes residenciais para uma grande caminhada que está acontecendo aí com o deputado Nicolas, uma grande caminhada até Brasília. Como padre, eu estou rezando por todos vocês e quero dizer que sinto-me orgulhoso de ver jovens que pensam no país, que querem um país melhor e que usam as armas que têm para gritar e mostrar ao mundo que nós temos uma nação e que essa nação é nossa, é a nossa casa comum. Parabéns a todos vocês que estão caminhando, parabéns a todos aqueles que irão caminhar e contem com as nossas orações, contem com o nosso apoio, com o nosso entusiasmo e que Deus, assim,
possa utilizar do coração e da mente de todos vocês para que, chegando em Brasília, sejam todos bem recepcionados e mostrem ao país inteiro a unidade do povo brasileiro que se junta por uma causa comum: cuidar do Brasil. Deus abençoe a todos vocês. E Nicolas Ferreira tem o cuidado de chegar em Brasília neste domingo, provavelmente, e evitar que se caia em uma armadilha, né? Como foi o 8 de janeiro. Por isso, possivelmente, o ato não chegará nem perto ali da Praça dos Três Poderes, do STF, deve ficar concentrado talvez na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Todo o cuidado é pouco no meio de tudo que foi visto em relação à armadilha do 8 de janeiro. O Nicolas está esperto. Não vai ser na Esplanada, não. Estou tentando fechar na Praça do Cruzeiro, em frente ao Memorial JK, disse Nicolas, em conversa com Igor Gadelha, do portal Metrópolis. O povo brasileiro pagando plástica para juízes. O quê? Que injustiça é essa? O povo que trabalha tanto neste querido estado, Mato Grosso. O povo brasileiro também, porque dinheiro de imposto é dinheiro de imposto, em qualquer lugar é do povo. O Mato Grosso, o agro que enfrenta sol e chuva para gerar riquezas, mas para dar dinheiro para sanguessugas fazerem plásticas. Era só o que faltava. Mas o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso denunciando essa aberração. O Sinjusmat Mato Grosso apresentou na sexta, dia 16, um requerimento ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, pedindo que a Corte revele documentos detalhando gastos de dinheiro do povo brasileiro, gastos públicos, com procedimentos estéticos. Quem sabe, botox aqui, ali, harmonização facial, plásticas, em benefício de juízes e, pior, até para familiares de juízes. No pedido protocolado, o sindicato afirma que a solicitação atende a demandas recorrentes dos próprios servidores, que veem como injusto o tratamento diferenciado a magistrados em relação aos trabalhadores que enfrentam jornadas extenuantes e não contam com o mesmo tipo de reconhecimento. Quer dizer, o pedido de esclarecimento é porque querem também a mesma coisa que os juízes? O requerimento foi dirigido ao presidente do tribunal, desembargador José Zuquim Nogueira. Em resposta interna, a diretora-geral do tribunal, Andréa Marcondes Alves Nunes, afirmou que a solicitação envolve informações que podem ser consideradas de potencial conteúdo sensível e, por isso, exige uma análise institucional integrada e cautelosa antes de qualquer divulgação. Segundo ela, o tema vai além de questões administrativas rotineiras e envolve múltiplas áreas da Corte, como administração financeira, gestão de pessoas, transparência e proteção de dados. E você, o que pensa? Essa matéria saiu no Estadão. Pagar plástica para juízes e familiares é uma vergonha, mas até isso estão fazendo com o povo brasileiro. O senador Rogério Marinho anunciou nesta quarta que desistiu oficialmente de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte nas eleições deste ano, atendendo a pedido de Jair Bolsonaro e de Flávio também, para dedicar-se integralmente à coordenação da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Marinho, líder da oposição no Senado e um dos nomes mais fortes na política potiguar, aceitou a missão estratégica de articular politicamente o projeto de Flávio Bolsonaro em todo o Brasil e, em especial, na região Nordeste. A decisão foi tomada após conversas com aliados e lideranças do PL, marcando uma mudança brusca na corrida pelo Executivo no Rio Grande do Norte. Em vídeo direcionado aos eleitores do estado, Flávio Bolsonaro classificou Marinho como um dos políticos mais preparados e competentes e afirmou que a decisão foi tomada pelo Brasil, reforçando a importância da união de forças em torno de sua candidatura ao Planalto.
Marinho divulgou nota em que afirma que o país vive um momento absolutamente excepcional e que a escolha de apoiar a campanha de Flávio foi motivada por lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a necessidade de derrotar o PT nas urnas. O resort de alto padrão no interior do Paraná, que voltou ao centro do debate público em uma reportagem bombástica do portal Metrópolis e em seguida também em outra reportagem do jornal Folha de São Paulo, é o resort ligado a Dias Toffoli ou a familiares do ministro da Corte. E a polêmica foi ampliada nas últimas horas, porque as reportagens revelaram o seguinte: você viu? O que achou? Jogos de apostas com dinheiro em um ambiente frequentado por autoridades. A apuração do portal Metrópolis revela que o resort Itaiaia, em Ribeirão Claro, mantém máquinas eletrônicas e mesas de cartas acessíveis a hóspedes e que funcionários do empreendimento ali ainda tratam o ministro do STF, Dias Toffoli, como se fosse, ou seja, para eles, ele é o proprietário, ainda que seu nome não conste em registros oficiais. O hotel resort ficou conhecido na região como Resort do Toffoli, diz reportagem. Durante a reportagem, foi registrada a existência de jogos que valem dinheiro, sem controle formal de acesso, com adultos jogando e crianças circulando próximas às máquinas, nos moldes de cassino até. O espaço reservado à jogatina reúne 14 máquinas de videoloteria, modalidade autorizada no Paraná, embora funcione de forma similar à caça-níqueis, além de mesas usadas para partidas de cartas, incluindo blackjack, jogo proibido no Brasil quando há aposta em dinheiro. Mesmo assim, essas práticas ocorreram sem barreiras de entrada e sem fiscalização visível. O histórico do empreendimento envolve mudanças societárias recentes e polêmicas, chegando até ao caso da polêmica do Banco Master. O resort foi construído pela família de Toffoli, no Paraná, e posteriormente participações foram vendidas a terceiros, entre eles um advogado com vínculos empresariais poderosos. No fim de 2025, o hotel fechou para uma celebração privada com familiares e convidados de Dias Toffoli. Funcionários relataram mobilização total da equipe e o ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário participou do evento, sendo associado à inauguração da área de jogos. Procurado pelo portal Metrópolis, o advogado que representa o resort negou a existência de jogos ilegais, afirmando que as máquinas seguem autorização estadual e que as mesas de cartas são destinadas apenas ao lazer de hóspedes, sem incentivo à jogatina. Até o fechamento desta edição, Toffoli não tinha respondido aos questionamentos da reportagem do Metrópolis sobre o caso. Outra reportagem, desta vez do jornal Folha de São Paulo, disse o seguinte: o ministro do STF, Dias Toffoli, e seus irmãos continuam a frequentar o Itaiaia Resort, mesmo após a venda do negócio para o advogado Paulo Humberto Barbosa, apurou a Folha. A Folha ficou hospedada no resort por 2 noites e conversou sob condição de anonimato com 5 funcionários, uma ex-funcionária, moradores do município paranaense, onde está localizado o empreendimento, e 2 hóspedes frequentes do hotel. Quando está lá, Dias Toffoli fica em uma casa localizada em uma parte mais reservada do Itaiaia, em um local chamado Ecoville, uma vila de 18 casas no alto de um morro. Bom, ser proprietário não é crime. Bom, eu não vejo crime, mesmo que seja ministro da Corte, ganhar bem e tal, não tem problema algum, né? Se de fato ele possa ser. Mas a polêmica é por conta da conexão entre Dias Toffoli e pessoas ligadas a empresas beneficiadas com suas decisões dentro do STF e, pior, conexões com o caso Master. Segundo funcionários, Toffoli usa helicóptero para frequentar o resort que uniu a família do ministro a Vorcaro, dono do Master.
Como vimos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou a visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta, dia 22, em Brasília. O encontro até havia sido autorizado por Moraes, após pedido da defesa de Bolsonaro. Bolsonaro queria falar com Tarcísio, mas Tarcísio cancelou, adiou a ida. O Palácio dos Bandeirantes informou que a visita foi adiada por cumprimento de compromissos em São Paulo. Em nota, o governo paulista afirmou que Tarcísio solicitará uma nova data ao Supremo para realizar a visita a Bolsonaro, mas ainda não há definição de quando isso ocorrerá. O encontro seria o primeiro entre Tarcísio e Bolsonaro desde o anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. Aliados bolsonaristas reagiram à decisão do adiamento da visita, com críticos dizendo que foi um equívoco de Tarcísio não manter o encontro, já que a visita a Bolsonaro seria vista como um gesto de solidariedade e apoio político. Segundo aliados de Bolsonaro, ele pretendia usar a reunião para transmitir recados políticos diretos e estratégicos. Entre os principais pontos que Bolsonaro, dizem, pretendia abordar, estava o alerta para que Tarcísio evitasse qualquer movimento que pudesse ser interpretado como distanciamento político ou tentativa de construção de um projeto próprio para a eleição presidencial de 2026. Outro recado planejado seria a cobrança por gestos públicos mais claros de apoio, especialmente diante de aliados que enxergam em Tarcísio uma possível alternativa eleitoral. Bolsonaro desejava, segundo os comentários, enfatizar que qualquer projeto futuro deve passar por sua avaliação. Projeto futuro de Tarcísio deve passar por sua avaliação e pelo respaldo de sua base política. A pressão de Bolsonaro, pai, viria dos filhos. Entre os vários ruídos, então, de justificativas por parte de Tarcísio, estaria um movimento de Flávio, que teria irritado Tarcísio. Flávio, segundo os ruídos, teria pressionado o governador de São Paulo a aceitar ser candidato a vice-presidente na chapa com Flávio. Outro ruído foi de que Tarcísio teria ficado triste com a fala de Flávio à Globo quando afirmou que Tarcísio ouviria de seu pai que eleições presidenciais estão descartadas para ele, Tarcísio. Outra pseudo-justificativa seria porque Flávio teria cobrado de Tarcísio maior apoio à sua pré-candidatura, falando até em apoiar outro nome para o governo de São Paulo se Tarcísio não fizesse manifestações mais ousadas de apoio à pré-candidatura do filho de Jair Bolsonaro. E há ainda informações de que Tarcísio estaria magoado com comentários, sobretudo até de filhos de Bolsonaro, de que ele seria um traidor, alguém que não seria de confiança e que estaria cansado de dizer que não é candidato a presidente, que já tentou de tudo para convencer lideranças aí e influenciadores da direita nas redes sociais, mas que ainda assim anda apanhando demais da conta. Seja lá o que for, é tudo o que a esquerda mais quer: a desunião das principais lideranças da direita. O acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul voltou a enfrentar forte resistência e agora corre sério risco de não avançar, mesmo com a assinatura do termo no sábado no Paraguai. O Parlamento Europeu ampliou a pressão contra o tratado e sinalizou que pode barrar a ratificação, alegando preocupações ambientais, especialmente relacionadas ao desmatamento no Brasil e ao cumprimento de compromissos climáticos. Parlamentares europeus defendem a imposição de novas exigências ambientais e mecanismos de punição aos países do Mercosul, o que na prática endurece ainda mais as condições para a entrada em vigor do acordo. Bem, há uma grande pressão visando proteger produtores europeus da concorrência agrícola sul-americana sob o discurso famigerado de defesa ambiental. Nos bastidores, diplomatas avaliam que o posicionamento do Parlamento Europeu cria um obstáculo político relevante agora, mesmo após as negociações avançarem.
Países como França e Irlanda seguem entre os mais críticos ao acordo, pressionando por salvaguardas adicionais que atenda a interesses dos agricultores daqueles países. E assim, o Parlamento Europeu aprovou nesta quarta uma proposta apresentada por países contrários ao acordo União Europeia-Mercosul, para levar o tratado à análise da Justiça. A decisão abre espaço para questionamentos judiciais legais que podem atrasar ou até comprometer a entrada em vigor do acordo de livre comércio. Bem que disse Alexandre Garcia, o jornalista. Não é bem assim com todo esse otimismo que a realidade desse acordo aparece por aí. Michele Bolsonaro visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta, dia 21. A ex-primeira-dama permaneceu por algumas horas com Bolsonaro e conversou reservadamente com ele. Pessoas próximas relataram que o encontro teve mais uma vez caráter pessoal e de apoio familiar em meio ao momento político e aí a realidade do ex-presidente no novo ambiente, né? Michele Bolsonaro voltou a se manifestar publicamente em defesa de aliados próximos e também do seu marido. E valorizou a ação do deputado federal Nicolas Ferreira, ao destacar a afinidade política e ideológica entre Nicolas e seu marido Jair Bolsonaro, a família Bolsonaro. Em declaração recente, a ex-primeira-dama afirmou que Nicolas representa valores que ela considera essenciais e reforçou a importância da família como base de sustentação moral e política. Michele também exaltou o que chamou de família amo, publicando uma foto da família de Nicolas. Antes da próxima notícia, cadê o like, hein? Tem muita gente participando, movimentando o chat, comentando também aqui embaixo. Que bom ter você aqui. Clica no like, vou ver o seu comentário depois, hein? Continue comentando. E a polêmica envolvendo a decisão que atestou a morte de uma mulher, só que a mulher estava ainda viva. Uma mulher de 38 anos, dada como morta após um grave acidente em uma rodovia no interior de São Paulo. O atestado da morte com ela ali na pista do acidente, no local do acidente, não morreu, então vamos encaminhar para os procedimentos, só que depois viram que ela não estava morta. Ela permanece, inclusive, internada em estado crítico, mas pode ter a ventilação mecânica retirada. A informação consta em decisão judicial que autorizou a equipe médica a avaliar a suspensão do suporte artificial diante do quadro considerado irreversível. O caso ocorreu após a vítima sofrer um acidente de trânsito e ser inicialmente declarada morta, ainda no local. No entanto, ela foi encaminhada a um hospital, onde exames posteriores contrariaram a análise feita por um atendimento médico no local do acidente e constataram atividade cerebral mínima e sinais vitais mantidos apenas por aparelhos, porém. Segundo os médicos responsáveis, a paciente apresenta diagnóstico compatível com morte encefálica funcional, sem perspectiva de recuperação. E o Rio de Janeiro, hein? O Rio pode ter 2 eleições para governador neste ano. O Rio está sem vice-governador desde maio de 2025, quando Thiago Pampolha deixou o cargo para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. E se o governador Cláudio Castro resolver ser candidato ao Senado, terá que deixar o governo em abril. E sem vice, uma eleição tampão terá que ser feita. E dessa forma, a mobilização em torno da proposta de um mandato tampão no governo do Rio expôs interesses políticos distintos entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro, o governador Cláudio Castro e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. A discussão ganhou força nos bastidores após o agravamento da crise institucional no Estado e a possibilidade de uma solução intermediária para reorganizar o cenário político fluminense. No campo do governo federal, Lula avalia um mandato tampão como uma alternativa para reduzir tensões e ampliar sua influência política no Rio, estado historicamente hostil ao PT. A estratégia seria abrir espaço para uma composição que permita maior controle do Palácio do Planalto sobre decisões locais e alianças futuras. Já Flávio Bolsonaro vê a proposta com cautela.
O senador atua para evitar que a solução beneficie adversários políticos e enfraqueça o campo conservador no Estado. Nos bastidores, aliados de Bolsonaro interpretam a articulação como uma tentativa de intervenção política disfarçada que pode comprometer a vontade do eleitor fluminense. O governador Cláudio Castro também busca preservar seu mandato e evitar uma saída que possa fragilizar seu grupo político. Ele trabalha para manter apoio na Assembleia Legislativa e impedir avanços que resultem em perda de poder ou antecipação do debate eleitoral. Tudo porque um eventual mandato tampão, um governador tampão até o final do ano no Rio, seria feito através de uma escolha dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ou seja, ao invés do povo votar, quem escolheria o governador para este período seriam os deputados do Rio de Janeiro. A safra agrícola do Piauí tem expectativa de bater recorde em 2026, segundo dados divulgados pelo IBGE. A projeção aponta crescimento significativo na produção de grãos, impulsionado principalmente pelo avanço da soja, do milho e do algodão, que seguem como os principais motores do agronegócio no estado. De acordo com o levantamento, a estimativa é de que um aumento tanto na área plantada quanto na produtividade, refletindo investimentos em tecnologia, mecanização e ampliação das fronteiras agrícolas. O desempenho reforça o peso do setor agropecuário na economia piauiense e sua importância para a geração de empregos e renda no interior. A soja continua liderando a produção, com a expectativa de nova alta, seguida pelo milho, que também apresenta projeção positiva, beneficiado por condições climáticas mais favoráveis e melhor planejamento da safra. O algodão aparece como outro destaque, consolidando o estado como um dos polos relevantes da cultura no Nordeste. Tá vendo? Desde o sul até o nordeste, o norte, centro-oeste, claro, o sudeste, o Brasil é de ponta a ponta um celeiro. Já imaginou esse país bem gerido, sem corruptos, com a justiça sendo de fato justa? Que país seria, hein? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concentrou grande parte de seu discurso no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos nesta quarta-feira, dia 21, na defesa da Groenlândia e em críticas a países europeus e à OTAN. Mas Trump fez um discurso que foi aplaudido, recuou em uma possibilidade de usar até forças, anunciou estrutura de acordo sobre Groenlândia, cancelou tarifas a países europeus e saiu bonito com seu discurso, fazendo até bolsas subirem e o dólar recuar. O republicano afirmou que apenas os Estados Unidos teriam capacidade de proteger a ilha e justificou o interesse no território por questões de segurança nacional. Apesar de um tom duro, Trump disse que não pretende recorrer ao uso da força para obter a Groenlândia. Segundo ele, a hipótese de ação militar foi descartada. Eu não preciso usar a força. Eu não quero usar a força. Eu não usarei a força, declarou, acrescentando que os Estados Unidos apenas buscam garantir presença no território. Trump argumentou que a Groenlândia ocupa uma posição estratégica entre China, Estados Unidos e Rússia e afirmou que o interesse americano envolve tanto a exploração de minerais críticos quanto a contenção de possíveis ameaças russas, Moscou e Pequim. Em sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, outro presidente também foi destaque nesta quarta, o presidente da Argentina, Javier Milei, que dedicou a maior parte do discurso à forte defesa do livre mercado e do capitalismo como pilares econômicos essenciais. Fez pesadas críticas às ideologias nefastas que estão atingindo a mentalidade de crianças e adolescentes, a ideologia woke, que faz jovens ficarem indecisos até quanto a se são homens, mulheres, enfim, e tantas outras coisas mais. Javier Milei foi enfático.
Milei afirmou que o capitalismo de livre comércio é o único sistema justo e destacou a importância da liberdade econômica para promover prosperidade e crescimento. Acusou essas ideologias nefastas, a ideologia woke, de serem usadas para o crescimento do socialismo nos países, para inchar estados e punir o povo e a liberdade econômica. Durante a fala, reforçou críticas ao presidente ditador Nicolás Maduro, deposto, acusando o ditador e seu governo de terem mantido a Venezuela sob uma narcoditadura sangrenta antes da intervenção de outros países. Javier Milei aproveitou para ressaltar as reformas estruturais promovidas por sua gestão na Argentina. Programado para este dia 6 de fevereiro, Artemis II é o segundo voo do programa Artemis da Agência Espacial Americana NASA e o primeiro a levar seres humanos para a Lua depois de mais de 50 anos. Atenção, gente, isso vai dar o que falar. A missão que marca o retorno do homem às proximidades da Lua após mais de 5 décadas. Já tem foguete definido e tripulação anunciada. A iniciativa faz parte do programa Artemis da Agência Espacial Norte-Americana e prevê um voo tripulado ao redor do satélite natural da Terra, sem pouso, como etapa preparatória para missões futuras. O foguete utilizado será o Space Launch System, o mais potente já construído pela NASA. Ele vai levar a cápsula Orion, desenvolvida para missões de longa duração no espaço profundo. A nave foi projetada para suportar altas velocidades, reentrada na atmosfera e longos períodos fora da órbita terrestre. A tripulação é formada por 4 astronautas. O comandante será Reid Wiseman, veterano da Estação Espacial Internacional. Será um momento, mais uma vez, único. O voo prevê uma trajetória que levará a cápsula a contornar a Lua e retornar à Terra, repetindo com tecnologia atualizada um perfil semelhante ao das missões Apollo, inclusive com parcerias envolvendo empresas do bilionário Elon Musk. A última vez que astronautas viajaram até a Lua foi em 1972, na missão Apollo 17. Na Artemis I, lançada em 2022, a Orion fez o mesmo voo em órbita da Lua, mas sem tripulantes. Agora, mais uma vez, seres humanos estarão por ali, na órbita lunar. Pela primeira vez, humanos estarão a bordo da espaçonave, a primeira a ultrapassar a órbita baixa da Terra em mais de 5 décadas. A NASA destaca que a missão é estratégica para testar sistemas, treinar equipes e consolidar a retomada da exploração lunar, vista como passo fundamental para projetos mais ambiciosos, como a presença permanente de seres humanos na Lua e futuras viagens a Marte. Olha o like, muita gente aí movimentando o canal, clica no gostei. Olha que notícia empolgante. Arqueólogos descobrem cidade romana considerada por especialistas como a prova física mais convincente até agora da Bíblia ou de parte da história da Bíblia relacionada a Jesus Cristo. Arqueólogos identificaram um antigo porto romano na costa de Israel que é associado à cidade de Cesareia Marítima, considerada uma das mais importantes do período romano e citada em relatos bíblicos. O sítio arqueológico fica a cerca de 45 quilômetros ao norte da atual Tel Aviv. A cidade foi construída entre 22 e 10 anos antes de Cristo, por ordem do rei Herodes, com o objetivo de se tornar um grande centro marítimo do Mediterrâneo Oriental. O historiador judeu Flávio Joséfo descreveu a obra como um porto artificial monumental equipado com quebra-mares submersos, estátuas imperiais e um farol que orientava embarcações que navegavam rumo ao Egito.
Atualmente, as ruínas de Cesareia ainda preservam estruturas impressionantes como o porto, sistemas de canais de água, anfiteatro e estádio, oferecendo um retrato detalhado da vida urbana no período romano próximo à passagem de Jesus Cristo pela terra. Segundo especialistas, os vestígios encontrados no local estão entre as evidências arqueológicas mais sólidas que dialogam com personagens, lugares e eventos mencionados na Bíblia. Entre os achados de maior relevância está uma inscrição parcialmente preservada que menciona Pôncio Pilatos como prefeito da Judéia. O texto fazia parte de uma dedicatória ao imperador Tibério César e afirma: a este divino Augusto Tiberium Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou isto. O artefato é datado do período em que Pilatos governou a província, entre 26 e 36 depois de Cristo. Pilatos relacionado, inclusive, à crucificação de Jesus Cristo, período exatamente a época descrita nos Evangelhos. A pedra original está hoje no Museu de Israel, em Jerusalém, enquanto uma réplica permanece exposta no Parque Arqueológico de Cesareia, conhecida como a Pedra de Pilatos. Sou o jornalista Cleiton Basso, independente, compromisso com a verdade. Agradecendo a audiência de tantos comentários. É uma alegria ter brasileiros, você de todos os estados do Brasil e também do exterior participando aí, comentando. Obrigado pelo seu comentário. Vou ler agora fora do ar. Muito obrigado, minha gente. Primeira vez no canal, inscreva-se, acione o sino de notificações e que Deus abençoe a você e a sua família.